Cumprimento você com a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Agradeço você também por estar conosco neste canal de Boas Notícias. Já está inscrito? Obrigada. Se ainda não está inscrito, se inscreva. Clique ali no sininho. Curta também e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E vamos chegar aos 1000 inscritos? Já estamos quase lá. Te convido para fazer parte desse ministério da pregação do Evangelho. Oremos nesse momento. Querido Pai, obrigada por nos amar, por nos guardar, por estar conosco aqui. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine no estudo da Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. A lição da Escola Sabatina desta semana traz como tema As Nações, parte 1. E o verso para memorizar está em Daniel 7,14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Louvado seja Deus! Um dos temas centrais de Daniel e Apocalipse é o governo terrestre, uma sucessão de tentativas humanas de controlar um planeta que pertence legitimamente a Deus. Os seres humanos têm tentado governar a si mesmos. Esses governos nunca funcionaram, e à medida que a volta de Jesus se aproxima, a tendência é que as formas de governo só piorem, até que o reino eterno de Deus seja para sempre estabelecido. Nós vamos para a lição de domingo, e a lição de domingo tem como título Nimrod e Nínive. A lição começa o autor dizendo que o Éden era um lar ideal. E depois que o pecado entrou no mundo, Deus não teve escolha a não ser separar a humanidade do jardim e da árvore da vida, pelo menos por enquanto. Porque quando Jesus voltar, quando nós estivermos na nova terra, este jardim será novamente colocado aqui. Um jardim mais glorioso, mais belo ainda do que era no princípio. E alguns procuraram soluções, então, por conta do pecado, procuraram soluções humanas para estes problemas que afligem a humanidade. Então surgiram as cidades-estados, uma tentativa de tornar a vida mais fácil e talvez conquistar o que havia sido perdido ali no Éden. No capítulo 10 de Gênesis, nós vemos o conceito de nação sendo introduzido na Bíblia. Vemos a origem de poderes, o nascimento de inúmeras nações que se distanciaram, que se destacariam, melhor dizendo, no restante da Bíblia, incluindo Nínive e Babilônia. E os versos de 1 a 12, pelo que sabemos da história dessas cidades, o que concluímos dessas passagens de Gênesis 10, de 1 a 12? Ali nós vemos as cidades sendo construídas, né? E o nome Nimrod significa nós nos rebelaremos. Essas nações foram fundadas em rebelião contra Deus. Então, Nimrod, ele fundou as nações da Síria, ele fundou Babel ou Babilônia, ele fundou os filisteus também descendiam desta genealogia de Nimrod. E o que essas nações foram para o povo de Deus? Essas nações, como eu citei aqui, a Síria, os filisteus, Babilônia, eles seriam inimigos do povo de Deus e os perseguiriam. Nós vimos na história de Israel, no ano de 722 a.C., Israel sendo destruída pelos assírios. Nós vemos também nas narrativas bíblicas ali do Velho Testamento como os filisteus atacavam o povo de Deus. Nós vemos também na narrativa bíblica ali nos profetas mencionando sobre Babilônia, né, a terra dos caldeus. E Babilônia levou a nação de Deus para o exílio. E essas nações surgiram como consequência de um governo rebelde instalado ali por Nimrod. A rebelião se originou com Satanás, e toda rebelião contra Deus está diretamente relacionada à influência satânica. Então, se uma pessoa é rebelde,
Se um governo é rebelde, é claro que por trás disso há o poder do maligno, porque ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus ali no céu e estendeu esta rebelião para a terra, atingindo a humanidade. O chamado de Abraão é a lição de segunda-feira. Logo depois que o conceito de nação é introduzido na Bíblia, Deus chamou Abraão para sair de uma terra, de uma dessas nações, para ser diferente delas e do que elas representavam. Deus falou para Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Deus falou para ele o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por que Deus chamou Abraão para sair de seu país? No surgimento das nações, Ur dos Caldeus era Babilônia. Então Deus fez um chamado. A partir de Abraão, Deus queria estabelecer uma nação diferente, que tivesse os princípios do reino e fosse luz para as nações ao redor. Deus chamou Abraão para uma missão. Abraão vivia numa terra pagã, uma terra idólatra, e Deus queria instalar o seu governo, o seu reino, a partir de princípios do céu. E para isso, para que as nações conhecessem a Deus, Deus chamou Abraão. E Abraão, em obediência, atendeu o chamado de Deus. Essa nova nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Deuteronômio 4, de 5 a 9, o que o Senhor disse aos descendentes de Abraão, a nação que havia se tornado um cumprimento da promessa que Deus havia feito a esse patriarca. O Senhor pretendia que as nações ao redor vissem as bênçãos de Israel. Deus gostaria de ter visto Israel prosperar, a Israel resplandecer a forma de governo do céu e decorrente de uma obediência e as nações à sua volta fossem atraídas para o Deus verdadeiro. Através de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra, pois o Messias viria de sua linhagem. Abraão, no seu tempo, viu o governo de Deus. Deus lhe revelou a vinda do Messias. E através da linhagem de Abraão, nasceria o Messias, o Salvador do mundo. Então, o Salvador do mundo abençoaria todas as pessoas da terra. Todas as famílias que aceitassem a este Messias, a este Salvador, seriam abençoadas. Eu creio que você é abençoada, que você é abençoado, porque você crê e aceitou Jesus como seu Salvador. Então, nós fomos abençoados com aquela promessa que Deus fez a Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E louvado seja Deus por ter nos alcançado esta bênção. E Deus também quer que através de mim e de você, outras famílias sejam abençoadas com o conhecimento da salvação que vem de Deus. Porque não há salvação em nenhum outro nome, só há salvação em Jesus. E eu e você somos chamados, assim como Abraão, a sairmos dos nossos costumes errôneos, a sairmos da nossa forma de viver pecaminosa e brilharmos para as pessoas à nossa volta, refletindo a luz do céu, refletindo a salvação que vem de Deus. Assim como Deus chamou Abraão, Ele também chama a mim e a você para abençoarmos a vida de outras pessoas com o conhecimento da salvação. Saiamos da Babilônia, dos costumes, da idolatria, da forma de viver, da forma de entretenimento e busquemos refletir a luz do céu em nossa vida diária. O dando o que pediram é a lição de terça-feira. O povo de Deus foi estabelecido, Deus era o governante da nação, Deus era o rei deles, mas Israel começou a olhar para os vizinhos. Israel começou a olhar para a forma de viver dos vizinhos, das nações vizinhas.
começou a olhar para a forma de diversão das nações vizinhas, começou a olhar para a forma de alimentar das nações vizinhas, para a forma como eles viviam. E eles acharam aquilo atraente. Só que não era para Israel ser atraído pelas nações vizinhas. Era para que Israel vivesse o contrário, para que as nações vizinhas fossem atraídas por Israel. Mas, à medida que os anos passaram, o povo de Deus foi começando a diluir a fé no Deus verdadeiro. Foi começando a diluir a sua forma de vida espiritual. E aquela forma de vida espiritual foi se tornando líquida. Eles foram se absorvendo os costumes alheios. E eles chegaram a um ponto de desejarem ter uma forma de governo semelhante à das nações. Como assim? As nações eram governadas por um rei visível. E eles chegaram para Samuel e disseram que queriam um rei que saíssem na guerra com eles, à frente com eles na guerra. Um rei que estivesse no seu dia a dia sendo visto. Um rei tocável, tangível. E quando Samuel foi consultado sobre isso, Daniel levou o caso a Deus. E Deus falou para Samuel, Samuel, faça o que eles estão pedindo. Eles não estão contra a sua forma de governo. Eles estão contra mim, contra o Deus do céu. Eles se rebelaram contra Deus. E essa história está em Samuel, 1 Samuel 8, de 4 a 18. Por que os líderes do povo acharam a ideia de um rei tão atrativa? De que maneira caímos em tentações semelhantes? Israel achou atrativa a forma de governo das nações ao redor, onde governavam a si mesmos. Isso levou a rejeitar a sabedoria, a soberania de Deus. A história de Israel é a nossa história. Quantas vezes Deus nos quer proteger? Quantas vezes Deus nos quer guiar e cuidar? E o rejeitamos sob a bandeira do achismo humano, porque eu acho que assim é melhor. Porque eu penso que dessa forma vai ser melhor para nós. E sendo, na verdade, uma forma de rejeitar a soberania do governo de Deus em nossas vidas. Quem governa o nosso ser? A quem nós nos submetemos? Deus havia escolhido Israel para conservar entre os seres humanos o conhecimento de sua lei e dos símbolos e profecias que apontavam para o Salvador. Mas eles queriam ser iguais às outras nações. Eles se esqueceram da aliança do Senhor. Eu e você somos chamados nesse tempo do fim para sermos um povo diferente, um povo que proclame as verdades do Evangelho eterno, um povo que aponte às pessoas à nossa volta que hoje nós vivemos num tempo de juízo. Hoje Jesus está no Santo dos Santos, cuidando do caso de cada ser humano, e nós somos chamados para levar essas verdades e dizer que após esse trabalho no Santíssimo, ali no Santuário Celestial, o Senhor Jesus voltará. Então nós somos chamados para levar uma mensagem diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvirem. Eu e você somos chamados para exaltar Deus e a sua forma de governo e nos submetermos a essa forma de governo, porque o governo de Deus tem princípios diferentes dos governos dos reinos deste mundo. A lição de quarta-feira, os governantes das nações. Em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela igreja cristã. Longe de poderem reivindicar qualquer tipo de superioridade sobre o antigo Israel, os cristãos foram e ainda são suscetíveis às mesmas tentações. Nós não podemos olhar para a nação de Israel no passado e acusá-los, porque as estratégias de Satanás, elas têm mudado ao longo do tempo, mas a essência é a mesma, é enganar as pessoas. Enganou Israel achando que eles seriam livres e autossuficientes por terem uma forma de governo desligada de Deus, e hoje não é diferente. Nós, às vezes, estamos também querendo sermos autossuficientes de forma espiritual, desligando a nossa forma de vida do verdadeiro Deus,
de Deus que salva a cada um de nós. Então, Mateus 20, de 25 a 28, contra que erros Jesus advertiu seus discípulos ao estabelecer a missão da igreja cristã. Ali, eles estavam com a tendência de buscar ser maior, de viverem sendo superiores uns aos outros. E Jesus advertiu contra essa tendência. A missão da igreja é servir. Deus não nos chamou para sermos melhores do que os outros. Deus não nos chamou para que um seja superior ao outro. Deus nos chamou para servir. A igreja de Deus na terra, ela está estabelecida com um propósito, com uma missão. Servir, levar o conhecimento de Deus às pessoas, para que todos tenham a oportunidade de conhecerem o plano redentivo e, conhecendo o plano da redenção, tenham o poder de escolha de servir a Deus ou não servir. Então, a nossa missão é servir a Deus, propagando as boas novas do Evangelho e servindo uns aos outros. O reino de Deus é estabelecido sobre princípios diferentes dos princípios dos reinos deste mundo. Como seus súditos, como súditos deste reino, nós somos chamados a ser cooperadores de Deus. A lição de quinta-feira, luz para os gentios. O propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel não era condenar o restante do mundo, mas salvá-lo. Quando Deus estabeleceu a nação, não era para que a nação se sentisse superior, se sentisse mais importante do que as outras. Não. Foi com o propósito de ser luz para as nações, de atrair as pessoas, atrair o mundo para Jesus. Não era para atrair as nações para a nação em si, mas através dessa atração, desse poder atrativo, eles conhecessem ao Deus do céu. Lembram do rei Salomão, quando o reino expandiu e a rainha de Sabá foi conhecer a nação de Israel, mas não porque a nação fosse o que ela era, mas para conhecer o Deus que estava por trás dessa nação, que estava à frente dessa nação. E assim seria se os reis ali que foram surgindo, eles fizessem a vontade de Deus. Mas quando Israel pediu um rei, a história conta que a maior parte dos reis que governavam a nação eram reis maus, que não faziam a vontade de Deus. E ali eles viveram a consequência de escolherem para si um rei terrestre. E a nação sucumbiu. A nação foi perseguida, a nação foi levada em cativeiro. Isso porque deixaram Deus de lado. Fizeram aliança com outros deuses e deixaram Deus do céu fora. Enquanto eles sofriam e clamavam a Deus, Deus os socorria. E assim eles ficavam nessa sucessão de quedas e levante. Quedas e levante. Eles sofriam, clamavam a Deus, Deus os respondia. Passavam um tempo com Deus, eles se afastavam de Deus e caíam novamente em apostasia. E assim foi, e assim é, e assim são as nações hoje. O propósito de Deus, para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel, vimos que era para abençoar as nações à sua volta. A existência de Israel também serviu para destacar o pecado e o egoísmo das nações ao redor. O propósito final para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito de Deus ao estabelecer a igreja. Ele anseia usar seu povo. Ele anseia usar a mim e a você para atrair pessoas, para atrair pecadores a Cristo Jesus. O que os seguintes textos bíblicos ensinam sobre o que Deus pretende para o seu povo neste mundo? Como aplicar esse princípio à nossa vida? Números 14, de 17 a 21, diz que Deus, Ele quer que nós revelemos o seu caráter ao mundo. Isaías 46, 49 e 60, também Deus quer que sejamos luz para as nações, levando salvação às pessoas. Apocalipse 18, de 1 a 4, Deus quer que iluminemos a terra com a glória de Deus. E esse texto nos leva a alguns comentários que peguei aqui no Espírito de Profecia, Materiais, 1888. Algumas citações diz o seguinte, que durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, outro anjo
é visto, em Apocalipse, ali capítulo 18, diz que outro anjo é visto descer do céu, tendo grande poder, e a terra será iluminada com a sua glória. Apocalipse 18:1. O Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os consagrados instrumentos humanos, que homens, mulheres e crianças abrirão seus lábios em louvor e ações de graça, enchendo a terra com o conhecimento de Deus e com sua glória inigualável, como as águas cobrem o mar. Há um mundo a ser advertido. E quando a mensagem do terceiro anjo, ali em Apocalipse capítulo 14, de 9 a 12, quando esta mensagem sair com alto clamor, as mentes estarão totalmente preparadas para tomar decisões a favor ou contra a verdade. A mensagem do terceiro anjo exige a apresentação do sábado, do quarto mandamento, e essa verdade deve ser trazida ao mundo, mas o grande centro de atração, Jesus Cristo, não deve ser deixado de lado dessa mensagem. A questão do dia de repouso será o objeto de disputa no grande conflito, em que todos no mundo terão uma participação. Essa mensagem, entendida em seu verdadeiro sentido e proclamada no Espírito, iluminará a terra com a sua glória. A grande e decisiva questão tem que ser apresentada a todas as nações, língua e povos, e as decisões serão tomadas em favor de Deus como supremo governante. Sua lei será tida como a regra de seu governo. Para concluir a lição da semana, que Deus seja reconhecido como governante supremo de nossas vidas. Que eu e você nos coloquemos sob o controle do Espírito Santo, para que sejamos luz para os da nossa casa. A nação mais próxima que temos é a nossa casa, a nossa família, a nossa vizinhança. E sermos luz também para aqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos use, que Deus nos ilumine, que Deus nos faça cumprir o propósito, a missão para a nossa vida atual, de sermos luz neste mundo de trevas e assim atrair pecadores, atrair pessoas, sofredores para o reino dos céus, para o reino eterno que em breve será estabelecido com a volta de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.